Sabe, existe uma linha muito, mas muito fina entre admiração e obsessão. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar na história trágica de um vilão icônico para entender uma armadilha que, no fundo, todos nós enfrentamos: o peso das nossas próprias expectativas. Forte essa frase, né? É basicamente uma promessa de vingança que define totalmente um personagem. Mas a pergunta é: como alguém chega a um ponto de ódio tão profundo assim? Especialmente por alguém que um dia foi seu maior herói. É o que a gente vai descobrir. Essa busca toda por vingança, na verdade, aponta para uma verdade bem mais profunda, que a gente encontra numa sabedoria antiga, lá em Provérbios. Essa passagem já nos alerta sobre o perigo de colocar nossas maiores esperanças, nossa confiança total, em outras pessoas. E tudo começa com a história de um homem chamado Albert Dawn. Ele vivia séculos no futuro, e a admiração dele por um herói do passado acabou tomando um rumo bem sombrio e francamente trágico. Olha, o Elbart já era um gênio, mas era também uma pessoa profundamente solitária. Depois de perder os pais, ele encontrou um tipo de refúgio, um museu do Flash. O herói virou mais que um ídolo, virou a única coisa que dava sentido à vida dele. Ele não tinha mais ninguém. E aí, o impossível acontece. Ele encontra uma cápsula do tempo com o traje original do Flash. E usando toda a sua genialidade, ele consegue replicar os poderes do herói. De repente, aquele fã solitário não estava mais só observando. Ele podia ser o seu ídolo. Mas é aqui que a admiração já começa a se distorcer. Num futuro tão pacífico que quase não tinha crime, o que ele fez? Começou a criar desastres. Pessoas se machucavam por causa das ações dele, e tudo isso só para ele poder sentir a glória de ser o herói. Bom, essa fantasia perigosa, uma hora ou outra, ia colidir com a realidade, né? E é exatamente esse choque que transforma a obsessão em algo muito, muito mais sombrio. O próprio Flash viaja para o futuro e vê o que o Tom está fazendo. E em vez daquele encontro de almas gêmeas que o Tom sonhava, o que ele recebe é uma repreensão severa do seu maior ídolo. Ele é humilhado na frente de todo mundo e acaba sendo preso. E aqui vem o golpe final. Depois de tudo isso, ele viaja para o nosso tempo para finalmente encontrar o seu herói, esperando ser recebido como um amigo, um parceiro. Mas a verdade atinge ele como um raio. Na mente do Thawne, eles eram quase irmãos. Na realidade, o Flash nem sabia quem ele era. Aquela conexão só existia na imaginação dele. E com essa ilusão completamente despedaçada, a admiração vira ódio puro. Ele renasce como o Flash reverso, com um novo propósito de vida: destruir o homem que destruiu a sua fantasia. Agora, vamos sair um pouco dos quadrinhos, porque a história do Thawne é, na verdade, um espelho para uma experiência que todo ser humano conhece. Todos nós, de um jeito ou de outro, já estivemos no lugar dele. É algo para a gente pensar, né? Quantas vezes a gente coloca um peso enorme nos ombros dos outros? A gente espera que líderes políticos sejam infalíveis, que nossos pais sejam uma fonte de força que nunca acaba, ou que nosso parceiro ou nossa parceira tenha a responsabilidade de nos fazer feliz o tempo todo. O problema é que todos eles têm uma coisa em comum: são humanos, assim como a gente. Eles se cansam, se distraem, eles cometem erros. E quando exigimos perfeição de pessoas imperfeitas, a decepção não é só uma possibilidade, é praticamente uma certeza. Mas a vingança não é a única resposta para a decepção. Claro que não. A história do Tony mostra um caminho, mas existe outro. Um que não leva à amargura, mas sim a uma base muito mais forte e segura. Vamos dar uma olhada, por exemplo, na história do rei Davi. Se alguém tinha um motivo para se sentir traído, era ele. O próprio pai o esqueceu. O rei tentou matá-lo por pura inveja e, no fim da vida, o próprio filho tentou roubar seu trono. Decepções profundas e muito dolorosas. E este slide aqui ilustra a diferença de uma forma brilhante. Pro Tom, a dor virou ressentimento. Pro Davi, a dor o levou a colocar sua confiança não mais nos homens, mas em Deus. Ele encontrou uma base que não podia ser abalada por falhas humanas. Então, tá. Como é que a gente aplica isso na nossa vida? A lição aqui não é só para a gente ficar refletindo. Ela nos desafia a agir de um jeito diferente. O ponto central aqui é reconhecer que, embora a gente deva amar e confiar nas pessoas, elas inevitavelmente vão errar. A única âncora que nunca falha, que está além das imperfeições humanas, é colocar nossa esperança final em algo maior, em Cristo. E essa mentalidade se traduz em duas ações muito poderosas, que podem nos libertar. Primeiro, perdoar, oferecer graça para quem nos decepcionou e soltar esse peso. E segundo, pedir perdão, reconhecer as nossas próprias falhas. É um ciclo que quebra a corrente da amargura.
E assim, a gente termina com essa pergunta. E olha, não é uma acusação, de jeito nenhum. É mais um convite para reflexão. Pensar nisso pode ser o primeiro passo para a gente evitar a armadilha que transformou um fã em vilão. E, em vez disso, escolher um caminho de mais graça e muito mais leveza. Valeu por acompanhar a gente até aqui.